Então, o câncer de intestino é o terceiro mais comum no mundo e no Rio Grande do Sul. Em alguns anos ele aparece já como segundo, principalmente nas mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a capital brasileira que tem mais câncer de intestino, assim como mama também. Se a gente pegar qualquer estágio do câncer de intestino, mesmo não nos mais iniciais, a sobrevida, quer dizer, o resultado do tratamento é muito bom, ao redor hoje em dia acima de 50%, mas se a gente pegar os tumores precoces, 95% são curáveis. Sintomas do câncer de intestino quase sempre são tardios. Como o intestino é grande, quando tem ele precisa de um tumor com um certo volume para ele dar sintomas. Talvez o sangramento seja o principal fator de alerta, mas tem coisas tão simples e do dia a dia como a alteração do funcionamento do intestino. Mas isso pode ser por qualquer coisa, então não são sintomas muito específicos. Dor abdominal, emagrecimento, anemia. Massa abdominal é um sintoma, quer dizer, mas é um sintoma muito tardio. O sangramento talvez seja o que mais seja importante da gente falar, porque sempre tem a questão das hemorroidas. Hemorroida não causa câncer de intestino, mas a hemorroida ela serve tanto para o bem quanto para o mal do diagnóstico do câncer de intestino ou de um pólipo que possa sangrar. Como é que ela serve para o bem? A pessoa, sei lá, eu tenho 40 e poucos anos, não está na idade ainda de fazer um exame do intestino, mas tem uma hemorroida que começou a sangrar mais e vai no médico e a gente olha e diz, tem hemorroida, não, mas vamos fazer um exame para ter certeza que o sangramento é só da hemorroida. E a gente acha um pólipo ou um tumor pequeno, a hemorroida, vamos dizer, salvou aquela pessoa. Mas a gente tem, o mais comum é o contrário, a pessoa tem hemorroida de longa data. E aquela hemorroida passou a sangrar um pouquinho mais, um pouquinho diferente, e a pessoa diz, não, isso é só da hemorroida, não vou fazer nada. Isso é só da hemorroida, não vou fazer nada. E quando vê, a gente tem um tumor lá crescendo e sangrando, e a gente põe a culpa na hemorroida. A hemorroida fica de bode expiatório. Então, a hemorroida é uma coisa que deve ser avaliada para a gente ter certeza que os sintomas que ela causa não são só dela, que não tem nenhuma causa interna que cause o sangramento ou outros sintomas associados. Bom, fator de risco para câncer de intestino. O primeiro, como quase sempre, é a idade, e os 50 anos, como para vários tumores, é um fator importante. A partir dos 50 anos começa a crescer. A história familiar de câncer de intestino, assim como da mama, é importante e, dependendo da idade, é mais importante ainda. Câncer abaixo dos 50 anos do intestino pode ter uma correlação genética familiar. Existem alguns tumores ginecológicos que têm a ver com câncer de intestino. O principal é esse câncer do útero, que chama câncer de endométrio, que é o do corpo do útero, não é o do colo do útero que a gente falou, que é menos frequente, mas que está associado ao câncer de intestino geneticamente. Dieta e câncer de intestino, aqui tem várias brigas e também saiu na imprensa uma determinação forte da Organização Mundial da Saúde há umas 2 semanas, dizendo que carne processada dá câncer de intestino. Sim e não. A minha resposta é sim e não, certo? Daí, para ser colocado onde foi, junto com cigarro, junto com substâncias químicas que a gente sabe que dá muito câncer, eu acho que foi uma atitude muito forte, porque aquele risco, como eu falei que o câncer de pulmão aumenta 30 vezes, 3.000%, os trabalhos que tem com as carnes, ele aumenta 13%, que tem vários fatores de confusão. Eu acho que o bom é comer coisas sempre mais naturais, isso vale para carne. E aí, carne vermelha. Carne vermelha no Rio Grande do Sul, a gente tem que dizer, olha, vamos pegar leve, mas carne vermelha é muito bom para a saúde. Mas o gaúcho precisa talvez comer mais revezado, tem que comer peixe, tem que comer frango, tem que comer carne vermelha. No caso das carnes processadas, tem várias coisas que têm a ver com a industrialização, quer dizer, tem mais conservante, tem mais produtos químicos, e esses produtos talvez façam alguma diferença no risco de câncer de intestino. Até porque esses 2 fatores, eles são mais importantes que cada comida individualmente. O sedentarismo, se a carne processada aumenta o câncer de risco em 1,13%, o sedentarismo aumenta em 1,30%.
Quer dizer, não se mexer, não fazer nenhuma atividade física tem mais impacto do que uma ou outra comida. Claro, quando a gente fala em comida, vale o pacote. Se a gente comer bastante fruta e verdura, pouca comida industrializada, pouca carne processada, se a gente pegar toda a alimentação saudável, aumenta esse fator protetivo. Mas sedentarismo e obesidade tem um fator mais importante do que cada comida isoladamente. Cigarro tem bastante importância e tem algumas doenças que chamam doenças inflamatórias intestinais, que são doenças de gente jovem, que aumenta o risco de câncer de intestino no futuro. Exames preventivos. Consulta com o proctologista. Isso eu brigo porque o marketing da próstata e da mama é muito melhor, então a gente tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, e o intestino, o impacto da prevenção é muito maior. Se a gente consegue reduzir na próstata, quando a gente fala em mortalidade, porque é o principal desfecho para quando a gente faz a prevenção ou o rastreamento. Na próstata a gente consegue diminuir isso um pouco, 15%. Na mama um pouquinho mais, 20%, 30%. No intestino, 60%, 70%, 80% nos lugares que fazem as coisas tudo perfeita, que é difícil de fazer. O sangue oculto nas fezes, ele é um método bastante eficiente, porque a gente perde algumas coisas com ele, a gente perde os pólipos mais iniciais, que eu vou mostrar, mas a gente, a grosso modo, pega muitos tumores muito pequenos e aí a mortalidade por câncer despenca. Mas o exame ideal é a colonoscopia. Quando a gente pensa em saúde pública, se recomenda fazer colonoscopia de 10 em 10 anos, por questões de custo-benefício. Algumas vezes, no paciente que quer fazer mais prevenção, a gente pensa até em 5 em 5 anos. Mas não é um exame que tem que fazer todo ano, como o da mama ou da próstata. Claro, quem tem os pólipos, que são verruguinhas, que são retiradas, vai fazer exame mais frequente, porque aquela pessoa, teoricamente, tem mais risco, dependendo do tipo de pólipo. O pólipo mais comum que a gente acha é isso aqui. É tipo uma pequena verruguinha dentro do intestino, que tem 3, 4, 5 milímetros. O sonho da vida do pólipo é virar câncer. Mas a maioria não consegue ser competente o suficiente para virar câncer. Só que quando a gente acha um pólipo desse tamanho, ou mesmo desse, que são benignos totalmente, a gente não sabe qual que vai crescer e virar câncer, qual que não vai. Então a gente retira os pólipos, manda para analisar e conforme o tipo do pólipo que vem essa frequência de fazer exame mais seguido ou menos seguido. Essa é a mensagem. Acabar com o diagnóstico tardio, aumentar a informação para acabar com vergonha, medo e preconceito em relação ao câncer.